E aí, quinto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que continuem se cuidando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Mirela Botino, professora do quinto ano aqui do Rio Educa da TV. Agora, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele clara, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes, estou vestindo uma calça jeans escura e uma blusa de manga comprida, um fundo rosa e umas estampas em preto e branco. E estou gravando aqui do estúdio da Multirio mais uma vez. E para trazer o tema da nossa aula de hoje, sobre o assunto que nós vamos falar, adivinhe, vou chamar Lorena e Cauã. Crianças, tragam para a gente o tema da nossa aula de hoje, por favor. Isso aí. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura do texto. Vamos começar? Então, quinto ano, foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Foi muito bom, mas antes de ir embora, eu vou lançar o desafio do quinto. Ué, professora, que loucura é essa? Você está começando pelo fim? Quer deixar a gente confuso? E é verdade, né? Eu comecei pelo final da nossa aula. E pode isso? Mudar a estrutura, a ordem da aula? Não, né? Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar confuso, vai ficar sem sentido. Bom, agora sem brincadeira, né? Porque eu estava fazendo uma brincadeira com vocês, vamos pensar o que a gente vai falar sobre a aula de hoje? Eu quis trazer esse exemplo, né, essa brincadeira, para vocês perceberem que muitas das coisas a gente precisa seguir uma ordem, uma sequência, né, uma estrutura. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa aula de hoje, sobre a estrutura do texto. Faz um tempinho aí que eu dei uma aula aqui mesmo no Rio Educa na TV que falava sobre os elementos da narrativa. E lá eu falei também sobre a estrutura do texto. Se você quiser, volta lá nessa aula, eu vou deixar no Saiba Mais para vocês assistirem ela completinha. Mas eu vou relembrar aqui para vocês sobre a estrutura do texto. O que eu fiz então? Eu fui lá no bom e velho amigo, o dicionário, para buscar o significado da palavra estrutura. E adivinhem só o que eu achei? Que estrutura é a organização, é a sustentação de corpos, é aquilo que dá uma base, que estrutura, organiza. Então, a estrutura do texto, na verdade, é a organização desse texto. Agora, professora, agora a gente entendeu o que é estrutura, que é a organização das ideias, né, dentro do texto. Mas existe uma sequência, que sequência é essa? Vou explicar para vocês. Todo texto, geralmente, tem os parágrafos, né? Se a gente estiver falando de um texto, de uma narrativa, a gente vai encontrar os parágrafos. E os parágrafos, eles trazem para a gente uma ideia, a gente vai ter uma ideia do que cada parágrafo quer dizer. Bom, então a gente já sabe que estrutura é a organização do texto e que os parágrafos, né, fazem parte dessa estrutura, trazendo para a gente a ideia do que o texto quer dizer. Então essas partes, né, esses parágrafos, eles indicam para a gente uma coisa. Então vamos lá. O primeiro parágrafo, né, voltando aqui um pouquinho, um texto ele pode ter alguns parágrafos. Geralmente a gente tem o texto aí com 4 parágrafos, mas ele pode ter 5, pode ter 6, pode ter 3, tá bom? Agora vamos lá. No primeiro parágrafo a gente chama de início, né, de começo, de situação inicial. E o que a gente encontra nesse primeiro parágrafo da estrutura do texto? A gente encontra a ideia inicial. A gente encontra aí quem são os personagens, onde essa história passa, em que momento. É algo bem sucinto, né? A gente tem apenas a introdução, a gente ainda não sabe muito bem o que está se desenvolvendo nessa história. Bom, quando a gente parte para os próximos parágrafos, lá no segundo, terceiro parágrafo, a gente tem o meio da história, que a gente também pode chamar de desenvolvimento. E é ali que acontecem as ações, a parte mais emocionante da história, que a gente chama de clímax, conflito gerador ou complicação. É nesse momento que a gente tem um boom, um acontecimento ali grandioso dentro da história, que faz com que o restante se desenrole, que a gente vai conseguir dar continuidade a essa história. E, por fim, lá no nosso último parágrafo, a gente pode chamar de fim, de conclusão ou de desfecho. A gente tem um pequeno resumo do que aconteceu na nossa história e uma finalização, né, que é para poder dar o quê? Significado a tudo, como se a gente estivesse juntando todos os parágrafos e finalizando. Então, vocês conseguiram perceber que estrutura é a organização do texto e que, dentro dessa estrutura, a gente precisa seguir essa ideia. A gente precisa entender que o primeiro parágrafo traz para a gente aí
a ideia inicial, que o segundo, terceiro, quarto parágrafo, ou seja, a parte do meio, que a gente pode chamar de desenvolvimento, acontece o clímax, o conflito gerador, né, aquele acontecimento mais importante da história, e lá no final a gente tem o quê? O final da história. Bom, agora que vocês já sabem disso, eu queria pedir que vocês me ajudassem num texto que a gente vai colocar aqui no quadro. Na verdade, eu vou precisar rapidinho no banheiro, vou pedir para o Felipe, que está aqui. Felipe, professor do 5º ano, junto comigo, minha dupla. Pois é, eu vou pedir para ele colocar aqui no quadro enquanto eu vou no banheiro rapidinho. E aí, quando eu voltar, a gente já vai estar o texto aqui no quadro e a gente vai trabalhar esse texto juntos. Porque o que eu quero? Que a gente consiga identificar ali exatamente no texto que eu trouxe essa estrutura, essa organização e as ideias que os parágrafos trazem para a gente, certo? Então, vamos lá. Felipe, tu pode colocar aqui para mim, por favor? Pessoal, vou lá no banheiro e já volto. Opa, que bom, o Felipe colocou aqui para mim no quadro. Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que já está coladinho aqui que o Felipe me fez esse favor, então vamos começar a fazer o nosso trabalho, que é o quê? Ler aqui o texto, ver se ele está organizado da forma correta e assim a gente poder falar sobre os parágrafos, o que cada um traz para a gente de ideia. Lembrando que esse texto aqui foi retirado do material Rio Educa de vocês. É um texto que está lá no início do material de vocês, no 2º semestre, e que traz um conto africano. O nome do livro é Nina África, Contos de uma África Menina para ninar gente de todas as idades. Então vamos lá comigo? Indignado, o céu resolveu ordenar em tom de autoridade. Toque alto, por favor, atravesse portas e janelas, chegue aos ouvidos das piladeiras, convidando-as a me olharem sob as 7 luas que as iluminam, elas encantadas pelo... Gente, tá meio... Assim, segundo os africanos... Ué, mas o título tá aqui embaixo, não tô entendendo. Bom, vamos lá. Elas, encantadas pelo soar do tambor, aproveitaram para dançar. O ritmo foi crescendo, crescendo, crescendo. O céu achou bonita aquela dança que alegrava seu universo, mas não podia mudar sua decisão de separar-se da terra. Ou subia ou ficava todo furado. Foi subindo, 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 até chegar num lugar perfeito. Nem tão perto que alguém pudesse tocá-lo com a mão do pilão e nem tão alto que ninguém pudesse vê-lo. E não é que sentiu saudade do tum, tum do tambor, do barulho dos grãos de pilão, das histórias, das mulheres e suas canções? Foi então que o céu teve a ideia de transformar os furos que as mulheres haviam feito em estrelas para que pudessem continuar espiando as coisas da terra. Assim, segundo os africanos, nasceram as estrelas do céu. Ô, gente, olha só, eu vou dar uma pausa aí porque eu acho que o Felipe me trollou. Isso aqui tá fora de ordem. Isso daqui não é o começo da história. Eu já de cara identifiquei aqui que aqui é o começo da história, ó. Houve um tempo em que o céu e a terra eram muito próximos um do outro. Tenho certeza que o Felipe me trollou, cara. Ele adora me trollar, é impressionante. Mas eu fico só aguardando o momento certo para eu poder depois, né, descontar nele. Vou guardar mais essa, hein, Felipe? Tá aqui comigo. Obrigada, hein? Botou o título aqui embaixo, de onde foi extraído lá do outro lado. Bom, 5º ano, vamos lá comigo aqui com calma. Foi até bom, sabe, ele ter colocado fora de ordem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai organizar esse texto. Como a gente já sabe, a gente precisa dessa estrutura, porque senão não faz sentido, e vocês estão vendo isso daqui, né? Vamos lá. O que a gente disse que tem no primeiro parágrafo? É uma informação mais curta, geralmente apenas um parágrafo, que traz uma ideia inicial, não tem muitos detalhes. Então aqui já não poderia ser o nosso primeiro parágrafo, o nosso início do texto. Primeiro que a gente tem mais de um parágrafo. Segundo, que aqui já está contando detalhes para a gente do texto. O primeiro parágrafo, pessoal, está aqui, ó. Houve um tempo em que o céu e a terra, temos aqui os personagens, eram muito próximos um do outro. Esta história aconteceu numa aldeia africana. Então, a gente já tem o local onde aconteceu essa história. Foi há algum tempo, né? O tempo a gente não tem especificamente, mas em algum tempo. E a gente tem os personagens, ó, céu, a terra, mulheres, 2 mulheres. Então, esse é o primeiro parágrafo e a gente vai colocar ele em ordem agora.
Antes do primeiro parágrafo, pessoal, a gente tem o título, que o Felipe colocou aqui embaixo para me confundir. O título desse conto é Furos no Céu. Bom, certo? Todo mundo consegue entender que esse é o primeiro parágrafo da história. Se você tiver alguma dificuldade, pode acompanhar aí pelo seu material Reeduca, hein? Bom, houve um tempo em que o céu e a terra eram muito próximos um do outro. Esta história aconteceu numa aldeia africana. Havia tanta luz naquele dia que duas mulheres pegaram seus pilões para amassar grãos de milho no quintal de casa. Elas diziam amar a claridade e o festejo da lua cheia na aldeia. Tudo era muito mágico. E agora, qual será aí a nossa segunda parte, o desenvolvimento? Bom, lembrando que no desenvolvimento a gente tem o quê? O clímax. A gente tem o quê? A complicação, não é isso? Então, vamos ver o que será aí. Será que é esse? Vamos lá. Vamos nesse que é menor. Assim, segundo os africanos, nasceram as estrelas do céu, pontinhos luminosos no azul para iluminar a África. Olha, pessoal, para mim isso daqui é o último parágrafo. Ele está concluindo, ó, assim, segundo os africanos, ele está concluindo a ideia da história para a gente. Então, eu vou deixar ele aqui, porque não é esse. Agora, a gente tem ou esse aqui. Bom, tudo era muito mágico. Indignado, o céu resolveu ordenar um tom de autoridade. Parece que falta alguma coisa aí, né? Depois do tudo era muito mágico, já começar com indignado, o céu resolveu ordenar. Vamos lá, vamos ler esse aqui. Então, voltando, elas diziam amar a claridade e o festejo da lua cheia na aldeia. Tudo era muito mágico. Uma das mulheres, entusiasmada com a conversa, levantou o pilão com tanta força e tão alto que fez um furo no céu. Assim, o infinito azul foi ganhando furos e mais furos. Aquelas mulheres jamais imaginavam que seus pilões iam transformando o céu numa grande peneira. O céu, irado, da cor das violetas, gritou mais que um tanto. Ai, ui! Agora faz sentido vir aqui para o indignado. O céu resolveu ordenar em tom de autoridade. Então, tá corretinho. Essa parte verde aqui, pessoal, é o nosso segundo parágrafo, que é a parte inicial do desenvolvimento da história. Aqui, pessoal, se vocês prestarem atenção, a gente tem a ação principal dessa história. Aqui acontece o quê? As mulheres estavam conversando, né, bem distraídas e batendo o pilão. Isso que aconteceu, era tão forte essa batida que machucou o céu. E aqui a gente tem o conflito gerador dessa história, das próximas ações que vão acontecer, que são essas aqui da parte vermelha. Então, vamos colar. E agora a gente tem a nossa conclusão da história, que é assim, segundo os africanos, nasceram as estrelas do céu, pontinhos luminosos no azul para iluminar a África. E aqui foi da onde o texto foi retirado, né? Aqui a gente está fazendo a citação, que o texto foi extraído daquele livro que eu já falei para vocês, Nina África. E agora sim a gente tem o nosso texto na ordem certinha, né? Não do jeito confuso que o Felipe deixou pra gente. Viram como faz total diferença colocar o texto na estrutura correta, na ordem certa? Pois é, senão ele não faz sentido. Agora sim vocês têm um texto com sentido aqui, com os parágrafos colocados na ordem certa, na estrutura textual correta. Ah, tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês. A estrutura do texto ela é importante em qualquer gênero textual. Vocês já pensaram uma receita fora de ordem? Lá com um modo de preparo antes dos ingredientes? Então, pessoal, se liga aí, hein? Quando vocês escreverem um texto, é sempre bom que vocês façam uma revisão lá no finzinho, reservem um tempinho para que vocês possam ler novamente o texto que vocês escreveram para saber se está tudo correto, se tem algum erro, se tem uma ideia que não ficou legal, não foi bem explorada, se vocês colocaram os parágrafos na ordem correta. Certo? A revisão é muito importante. E não esqueçam que qualquer gênero textual precisa seguir uma estrutura correta. Para quê? Para que a mensagem seja transmitida. E agora, chegando ao fim da nossa aula, eu preciso lançar o desafio para vocês. E no ritmo dos tambores dos contos africanos, a gente tem aí um desafio bem bacana. Vocês vão ver no nosso próximo slide.
Bom, aí no slide vocês têm aí um gênero textual que traz uma instrução para vocês construírem um tambor. Será que ele está aí na ordem correta? Observem aí, ó, passo a passo e depois material. Já vou dar um spoiler aí para vocês. Não está seguindo a estrutura correta, ele está fora de ordem. E qual é o desafio? Vocês vão ter que organizar, colocar na estrutura correta aí esse gênero textual com a instrução do tambor, certo? E quem quiser pode ficar à vontade para depois de colocar aí na ordem correta, construir o seu próprio tambor. É bem simples e com o material que você tem aí na sua casa, quinto ano. Espero que vocês tenham curtido, que tenham aprendido e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!